Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre o Espiritismo. Hoje, como combinado, eu vou falar com vocês sobre a colônia Nosso Lar. Mas antes de falar sobre a colônia, eu tenho que dizer quem é que escreveu sobre ela, né? Quem escreveu foi André Luiz. Ele escreveu o Nosso Lar, aí está o livro para vocês verem. Ele escreveu através da mediunidade do médium Francisco Cândido Xavier. E esse livro ele foi escrito em 1944. Mas quem foi André Luiz? André Luiz foi Carlos Chagas, aquele médico sanitarista que descobriu a doença de Chagas, que é causada por um protozoário. O nome dele é Trypanosoma cruzi, e ele é transmitido por um inseto, o inseto barbeiro. Então, Carlos Chagas é que, na verdade, escreveu este livro, Nosso Lar. Agora, por que o pseudônimo, né? Por que o nome André Luiz? De onde surgiu isso? O Chico estava conversando com ele, com o Carlos Chagas, e o Chico falou: qual é o seu nome? Ele falou: olha, eu tenho que permanecer no anonimato. Então, ele olhou assim do lado e falou: faz o seguinte, me dá o nome de André Luiz, que é o nome do teu irmão que está dormindo aí na cama ao lado. Então, o Chico deu o nome de André Luiz. Agora, por que que ele tinha que ficar no anonimato? Carlos Chagas, ele não pôde falar que era Carlos Chagas, porque o Emmanuel, que é o mentor do Chico, pediu para ele não falar, porque o Chico já tinha tido problemas com isso. Porque certa vez, Humberto de Campos, que foi um jornalista aqui no mundo físico, e quando ele estava lá do outro lado, ele escreveu um livro, e através do Chico, e colocou Humberto de Campos. Bom, gente, pensa bem, né? O Espiritismo estava começando aqui no Brasil. Começando não, mas estava assim, não tinha ainda muitas obras psicografadas, né? E de repente você vê um médium lançando um livro com o nome, por exemplo, do seu pai ou do seu avô, que já morreu. O que a família fez? Foi querer os direitos autorais. Ué, se é Humberto de Campos que escreveu, então eu sou da família, eu quero os direitos autorais da obra. E isso deu muito problema, saiu na imprensa, Chico teve que responder e foi a juízo, né? Mas o Chico venceu, porque o juiz disse assim, ó, a sentença dele foi o seguinte: as leis humanas funcionam para os encarnados. Para os espíritos não se pode aplicar a lei dos homens. E aí então não tinha como dar direito autoral para um espírito que estava escrevendo o livro. E aí o Chico ganhou. Mas foi um desgaste muito grande até ter essa sentença, até resolver tudo. Então, Emmanuel achou por bem que todos os outros espíritos que fossem escrever pelo Chico, se fossem pessoas conhecidas, ia dar pseudônimo. Isso por um tempo, né? Depois não mais, mas durante um determinado período, sim, tinha que, principalmente ali nessas obras primeiras, teve que dar pseudônimo. Então, na verdade, quem escreveu foi Carlos Chagas, só que ele usou o nome André Luiz, tá? Bom, quando o livro foi publicado, o Nosso Lar, foi um horror. Ele foi recebido com muita frieza. O Chico recebeu centenas de cartas falando que ele era um impostor, que ele era um farsante, que ele estava mistificando, que ele estava delirando. Foi uma coisa bárbara. Isso abalou bastante o Chico. Tanto que depois Carlos Chagas chegou de novo para o Chico e falou assim: olha, Chico, eu estou aqui porque nós vamos escrever um segundo livro. O Chico falou para ele: ah, não, eu sinto muito, mas eu não vou poder, você não vai poder escrever através de mim. Ah, mas por que, Chico? Ah, porque o primeiro livro falaram que era uma farsa e eu fiquei muito sentido. E eu não tenho nada contra o senhor, eu respeito muito o senhor, mas é que eu não tenho como saber se isso é verdade ou não. Então eu prefiro deixar para lá e a gente encerra com esse livro Nosso Lar e não vamos mais escrever nada.
Aí o Carlos Chagas falou assim, ah é? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir permissão para o Emmanuel, porque, gente, quando o médium tem um mentor, tudo tem que passar pelo mentor, tudo que tem a ver com mediunidade tem que passar pelo mentor. Então ele falou, eu vou ver com o Emmanuel e eu vou te levar até essa colônia para você ver que tudo que está no livro é verdade. E de fato, aí o Chico conta pro Divaldo Franco que ele estava dormindo uma certa noite e ele recebeu passes magnéticos, foi tirado do corpo e foi com aeróbus. Depois vocês vão ver que aeróbus é o meio de transporte que tem lá na cidade Nosso Lar. Então o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, porque o Chico nasceu em Pedro Leopoldo, depois que ele foi para Uberaba. Ele estava em Pedro Leopoldo, o aeróbus pousou num determinado lugar lá da cidade e eles foram até o Nosso Lar. E o Chico ficou conhecendo tudo, absolutamente tudo que está escrito no livro Nosso Lar. Aí ele viu que realmente era verdade e então ele permitiu que Carlos Chagas continuasse escrevendo e de fato ele escreveu uma série de livros, se não me engano são 13, se não me falha a memória, e com o pseudônimo, todos eles, a série toda, com o pseudônimo André Luiz. Tá? Bom, antes de começar a falar sobre o Nosso Lar, eu também preciso falar algumas coisas para vocês. Por exemplo, no prefácio desse livro, quem fez o prefácio foi Emmanuel. Olha o que ele fala. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Ninguém escapa da consciência. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Dependendo do que a gente fez, né? Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta à criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, olha só, em qualquer escola religiosa, em qualquer uma, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Quer dizer, muito mais importante do que você se dizer espírita ou se dizer de qualquer religião, o mais importante é você viver aquela religião em que você acredita. Viver de forma honesta, de forma digna. Eu vou repetir, gente, para vocês uma coisa que eu já falei, que nós não estamos de excursão aqui no planeta Terra. Não estamos a passeio, embora, claro, os momentos de prazer, os momentos de descanso, os momentos de viagens, os momentos assim de prazeres mesmo, nós precisamos sim, mas não é para isso que viemos aqui, não é esse o nosso objetivo. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar sofrendo e vamos ser pegos de surpresa com a morte. Então, vamos refletir bastante qual é o nosso propósito aqui nessa vida. Todos temos um propósito, todos temos um dom, que a gente consegue perceber esse dom desde a infância. Todos conseguimos desenvolver esse dom se quisermos. E todos podemos ser úteis a alguém se quisermos. O importante é você ver que, olhar 5 anos para trás, eu melhorei? Melhorei, então tá bom. Daqui 5 anos eu melhorei? Porque eu não posso estacionar,
eu tenho que continuar melhorando em algum ponto. Não adianta você falar assim, eu já melhorei alguma coisa, agora eu vou esperar a morte e vou ficar de boa. Não, 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 não. Temos que melhorar continuamente. E temos que ser úteis. Temos que deixar um legado. Isso temos que fazer. Não importa se o nosso objetivo é cuidar de uma mãe, se o nosso objetivo é cuidar de algum outro parente, não importa qual seja o objetivo de cada um. O importante é que cada um tenha um propósito, porque cada um tem que realizar esse propósito. E como que a gente sabe se a gente está no nosso propósito? Se isso que estamos fazendo está nos felicitando e está nos deixando com a consciência tranquila. Tipo assim, você termina o dia e fala, dever cumprido. Então, aquilo é o seu propósito. Aquilo é o que você tem que fazer durante a sua vida, certo? Bom, André Luiz, ele começa, antes dele começar o primeiro capítulo, ele também fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Primeiro ele fala que a vida não cessa porque a morte não existe. Nós continuamos vivendo. E ele fala que a morte é o jogo escuro das ilusões, por quê? Porque a morte pega uma multidão de desprevenidos. Uma multidão de pessoas que se perdeu nas ilusões. Quais ilusões? As ilusões de que você tem propriedades. Você não tem propriedades, porque se você tivesse, você levava. É um empréstimo, você usufrui das propriedades por um tempo determinado, não são suas. As pessoas têm ilusão de que são donos de pessoas, ninguém é dono de ninguém. As pessoas têm ilusão de que são melhores que outras pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. O mais sábio da Terra ainda não sabe nada. Diante de todas as verdades que existem, de todo o conhecimento que se possa chegar, o mais sábio da Terra não sabe nada. É isso aqui, ó, a sabedoria do mais sábio da Terra. Tanto que perguntaram para Sócrates, né? E ele disse, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Que falaram, você é a pessoa mais inteligente que tem na face da Terra. E ele falou, olha, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. E ele realmente era um filósofo grandioso, né? E ele disse isso, e é verdade. As pessoas têm a ilusão de que a morte existe. A morte não existe. As pessoas têm a ilusão de que depois da morte você vai descansar eternamente, ou vai entrar num sono eterno. Não vai. Não vai, porque a vida continua exatamente do ponto que você parou. A vida não cessa. E os relacionamentos também não. Os problemas de relacionamento que você tem aqui, você vai continuar tendo. Tudo vai continuar. Os teus sentimentos vão continuar com você. A animosidade que você tem contra uma pessoa vai continuar contra você. O amor que você tem vai continuar com você. Você vai entrar do lado de lá no ponto em que você parou, como se fosse o dia seguinte. O dia seguinte, você não recomeça de onde você parou, você dorme, perde a consciência. Quando você acorda, você não continua do ponto que parou, mesma coisa com a morte. Você dorme para poder morrer, né? Que eu já falei que a gente entra numa inconsciência, e quando você se dá conta, está continuando a sua vida de onde você parou, certo? Bom, um pouco mais para frente, André Luiz diz assim, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Nós já vivemos muitas vidas, muitas. Então ele pergunta, quantas mais a gente ainda vai precisar viver para finalmente entender qual é o nosso propósito, para entender que nós temos que nos melhorar, para entender que nós temos que transformar defeitos, vícios em virtudes. Ai, ele continua.
por toda a parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Ai, meu Deus, quanta gente dando aula, quanta gente assistindo aula, quanta gente criando igrejas, quanta gente indo para as igrejas. No entanto, ninguém consegue viver aquilo que a igreja prega. Nem os próprios pastores, muitas vezes, não conseguem viver aquilo. Os padres, os dirigentes de casas espíritas, os que dão aula, os que dão palestra, conseguem viver aquilo que está falando? Não, gente, integralmente não. E quem está assistindo? Quem está indo nos cultos? Quem está indo nas missas? Quem está indo para as palestras espíritas? Consegue vivenciar tudo aquilo? Também não. Não tem diferença entre aquele que dá aula e aquele que assiste aula. Não tem diferença. A única diferença é que quem está dando aula estudou. Então está passando conhecimento. E quem está assistindo às aulas, muitas vezes sabe até mais de quem está dando aula, e outras vezes não sabe, está aprendendo. Mas é conhecimento, não é espiritualidade. Não é fé. A minha fé, a minha vivência espiritual é única. A do outro também é única e não tem nada a ver com teoria. É que nós precisamos muitas vezes da teoria para entender os fenômenos, para entender aquilo que nos acontece. Por exemplo, na minha opinião pessoal, a doutrina espírita é a doutrina que mais explica, que melhor explica os fenômenos, principalmente os fenômenos da morte, que é uma incógnita para muita gente, os fenômenos do sofrimento, que também é uma incógnita, por que eu venho aqui para sofrer, os fenômenos que a gente pensa que são injustos, por exemplo, aquele nasceu num berço de ouro, o outro nasceu numa palha, né? A gente compreende pela doutrina espírita. Então, esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, nos dá embasamento e força para continuarmos a nossa jornada de uma forma com responsabilidade e sabendo o que está acontecendo. Não é Deus que quis assim, não. Eu sei por que eu estou sofrendo. Eu sei por que eu nasci nessas condições. E eu sei tudo o que eu tenho que fazer para vencer todas as tentações que chegam até mim. Porque eu tenho o conhecimento. Agora, a minha espiritualidade não depende da minha cultura, não depende do meu conhecimento. Por isso que eu disse que a única diferença entre aquele que dá aula e aquele que assiste, puro conhecimento, não significa que está mais evoluído, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que não entendem nada de nada e está muito mais evoluído do que tanta gente que tem tanto conhecimento e passa tanto conhecimento e fala tanto de doutrina. É bom que se entenda bem isso, tá? Espiritualidade não tem nada a ver com cultura. A cultura só ajuda, só isso. Bom, eu não vou ler o livro Nosso Lar com vocês, obviamente, mas o primeiro capítulo eu vou ler uma parte. Por quê? Porque no primeiro capítulo, André Luiz, ele nos conta o que aconteceu com ele depois que ele acordou, depois que passou pelo fenômeno da morte. Ele conta que ele acordou no sepulcro. E aí ele se desligou e foi para o umbral. E é por isso que eu quero ler, para vocês terem uma noção do que seja o umbral. Embora, prestem atenção, hein? Não é nem um umbral médio, nem um grosso. O que ele vai relatar é um umbral mais suave, tá? Eu falei para vocês na aula passada que eu tenho um livro que mostra algumas regiões espirituais por inteligência artificial, baseado nos relatos de Chico, de Ivone, de Divaldo. Então eu vou hoje, nessa aula, eu vou mostrar a foto do umbral, tá? De acordo com como os espíritos relatam. Depois, na próxima aula, aí vai ser uma aula bem gostosa, que vai ser só sobre a colônia Nosso Lar, só coisas boas, né? E aí as fotos dos diversos espaços, né? Da colônia. Então, o primeiro capítulo, ele começa assim. O título do capítulo é Nas Zonas Inferiores. Ele diz: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me
de há muito. Ou seja, ele morreu, ele não tinha mais noção de tempo, ele não sabia quanto tempo tinha se passado, mas ele também não tinha noção de espaço, ele não sabia onde ele estava. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, ele sabia que ele tinha morrido. E, no entanto, os meus pulmões respiravam a longos haustos. Lembra que eu falei? É como se a gente tivesse o corpo físico, porque esse corpo físico é só uma casquinha, a gente sai com a mesma aparência que a gente tinha, a gente sai com o corpo da gente, a gente pisa no chão, a gente sente pisar no chão, a gente apalpa, sente a pele, sente o osso, sente tudo. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? É uma pergunta que ele faz. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente morre, nós temos um peso específico. Esse peso específico vai nos levar, queiramos ou não, aonde é de acordo com a nossa vibração. Então, se você merece ir para uma colônia espiritual, quando você acorda da morte, você já está lá numa caminha, ou já está lá até conversando com as pessoas, dependendo do seu estado. Caso contrário, você pode acordar no umbral, você pode acordar no sepulcro, você pode acordar em regiões umbralinas mais inferiores. Tudo vai depender de como você viveu aqui nesta vida. Aí ele diz, impossível esclarecer, né? Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, quer dizer, taquicardia, gente. Ele tinha morrido, mas ele sentiu o coração com taquicardia. Medo terrível, senhoreando-me muita vez, gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Teve muito medo, gritou, chorou, implorou, né? Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Não era só ele que estava gritando, tinha muita gente ali gritando, clamando, falando. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Ele achava que ali tinha louco, porque só gritava, só aquelas risadas, né, escancaradas. Formas diabólicas. Lembra que eu falei da mudança do perispírito? Que pode ter até forma de animal. Formas diabólicas. Rostos alvares, quer dizer, muito branco. Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, quer dizer, um cinza claro, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então ele está relatando um umbral, né, um lugar bem chato, bem assim, de dar medo, né, um lugar bem sinistro, bem ruim de se ficar. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, né? Cadê eles? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto, quer dizer, do desconhecido, e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Vou ler de novo. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então ele realmente foi, o espírito dele estava no sepulcro. A hora que saiu do sepulcro, ele se viu no umbral. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Dormia muito pouco. E nessa hora que ele dormia era uma bênção para ele.
Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. O capítulo continua, mas eu não vou ler. Eu acho que vocês deveriam adquirir o livro. Em bibliotecas tem, ou quem quiser comprar, não é caro esse livro não. E vocês deveriam ler, porque ele é cheio de explicações, ele explica muita coisa, tem muitos detalhes interessantes nesse livro, então seria interessante vocês lerem, né? Agora eu vou mostrar para vocês, então, a foto do umbral pela inteligência artificial. Vejam aí, gente. Vocês estão vendo aí uma região bem inóspita, né? Bem ruim. Por que elas são assim? Porque elas são sustentadas pelas emanações mentais, né? De quem vive lá. Então, como todo mundo que está lá está com vibração mental inferior, o lugar fica assim, tão inferior, tão ruim, né? Para que a gente pudesse modificar o umbral, nós teríamos que mudar toda a vibração moral, emocional, mental, de todos os espíritos que estão lá. E não dá, né? A gente não consegue fazer isso. Então, mas só que tem uma coisa, né? Assim que uma pessoa resolve, tem o desejo, tem a intenção de se melhorar, ele é recolhido, tá? Pelos benfeitores, porque os benfeitores estão sempre lá nesses lugares, recolhendo espíritos que já estão arrependidos, que estão querendo se modificar, se melhorar para parar com o sofrimento. Tem outros que não, tem outros que querem ficar lá, né? Mas quando a pessoa quer sair dali, os espíritos ajudam sim. É um ambiente, assim, muito tenebroso mesmo, é um ambiente, assim, que a vibração é muito densa, tem mau cheiro, causa uma sensação muito ruim, né? Desculpa. Porque são espíritos que estão ali em desespero, estão em revolta, são espíritos que fazem maldade, né? Então fica um ambiente muito difícil, espíritos que estão muito desesperados, perturbados, né? Que não passaram a vida sem pensar na espiritualidade, sem pensar numa vida mais voltada à espiritualidade, né? A oração enfim, espíritos bem ruins mesmo. Então, inclusive eu falei numa aula para vocês, né, desses benfeitores que vão nessas regiões inóspitas para tentar ajudar os espíritos que querem se melhorar. André Luiz, ele ficou no umbral, já vou adiantar isso para vocês, até a hora que ele se ajoelhou e rezou. A hora que ele se ajoelhou, rezou, com aquela vontade mesmo de pedir ajuda, de querer ajuda, ele viu Clarencio, que o levou para a colônia Nosso Lar. Então, a gente tem que ter o hábito da oração, porque nesse momento de sofrimento, a gente se lembra e reza. E aí, basta você rezar, se você de fato rezar com o coração, né? Querendo de verdade se melhorar. Aí você consegue sempre ver um espírito bom que o socorre. Eu falava assim pro meu pai: pai, a hora que você morrer, pai, se tiver em desespero, se tiver algum problema, você reza, pai. Reza, porque você consegue ajuda. E é isso aí, é isso mesmo. E aí, André Luiz termina o capítulo dizendo assim, porque já estamos no horário, né? Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Esse último parágrafo eu vou deixar como reflexão
para essa semana, para a vida toda, né? Para a gente se preparar sempre para a morte, para a grande transição. Na verdade, nem é um preparo para a morte, né? É um preparo para a vida toda, né? Para as próximas vidas, inclusive. Porque a gente vai se melhorando, querendo atingir a perfeição. Sabemos que é impossível atingir a perfeição agora, é impossível. Ninguém vai dar um salto tão alto a ponto de conseguir a perfeição nessa encarnação, mas a gente pode dar passos, a gente pode ir melhorando. E é isso que a gente quer, é para isso que estamos aqui, né? Muito cuidado, tenham uma vida, tenhamos, né? Uma vida o mais digna possível. Tenhamos o nosso caráter firme, sejamos corretos, sejamos honestos. Não vamos prejudicar ninguém. Fazer sofrer é prejudicar. Fazer sofrer no sentimento é prejudicar. Então, vamos tomar cuidado em não prejudicar as pessoas. Vamos tomar cuidado em não querer tirar proveito de ninguém. Sabe aquela história? Ah, eu fui na farmácia, mas eu tive uma sorte, o cara devolveu o troco errado, me devolveu a mais. Volta lá, devolve o que não é teu. Diga, o cara errou, devolve, né? Cuidado, quem tem criança pequena, não importa o que você fala, não. O que importa é o que você faz. É isso que a criança está vendo, é isso que a criança está aprendendo. Você fala assim para a criança: olha, filho, você não pode mentir. Aí o telefone toca e você fala assim pro teu filho: vai lá, atende, se for tal pessoa, fala que eu não tô. Você falou para ele não mentir, mas ele te pega mentindo. Então, muito cuidado, né? Cuidado com essas coisas. São coisas pequenas, mas são muito importantes. E você vai estar moldando o caráter do teu filho, da tua filha. E também vai ficar atento com o seu, né? Com o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Então, eu desejo a todos uma feliz semana. E a semana que vem eu vou falar, então, sobre os diversos pontos do nosso lar. Eu vou falar como é o desenho da cidade, vou falar dos departamentos que tem lá e vou mostrar também as fotos, inclusive vou mostrar fotos do Aeróbus, tá? Fotos bem legais. Então, até a semana que vem, gente, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês. Agradeço muito por vocês estarem assistindo às aulas. Tenho, assim, notícia, sempre que eu descubro que alguém está assistindo, é uma felicidade para mim. Uma pessoa assim a mais que está assistindo que eu não sabia, eu fico muito feliz, viu, Roseli? Você mandou uma mensagem e eu fiquei muito feliz que você está assistindo. Um abraço enorme para você, viu? Saudade também, e assim como para todo mundo, né, que está assistindo essas aulas. Agradeço do fundo do meu coração e vocês podem ter a certeza que eu preparo com muito amor, eu falo nessas aulas com muito amor, viu? Então, um grande abraço para cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser.